Ele falava assim, ó, muitas vezes o UFC não vai te deixar milionário, mas ele vai te dar a oportunidade de ficar milionário. Pelo menos o patrão é sincero, né? É. Vocês pediram e eu atendi. Eu estou aqui com um treinador de alta performance de MMA, que é o Otávio Carneiro. Ele é campeão pan-americano de kickboxing e tem 3 lutas e 3 vitórias, sabe onde? No UFC. Então, gente, vocês estão aqui com um mega convidado, vai ser um baita conteúdo. Vou fazer muitas perguntas de bastidores que quem só tá lá no Skin The Game sabe. Então, se você é um atleta iniciante, intermediário ou profissional, eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar demais. Principalmente para você que quer crescer, ser um grande competidor, ser um profissional, viver do MMA ou de qualquer outra luta, ou até para você que é um iniciante, às vezes o seu sonho nem é chegar no UFC e assinar grandes contratos, mas muitas vezes você tem a curiosidade de saber qual é a trajetória que você pode fazer para chegar lá no topo, onde estão os grandes lutadores. E isso pode te ajudar também a entender muitas coisas que ninguém sabe, mas só quem está lá vai saber. Então, seja bem-vindo, Otávio. Muito obrigada por aceitar esse convite. E você já pode dar o seu like e se inscrever nesse canal para a gente bater recorde de likes e recorde de inscritos. E aqui, ó, eu vou fazer 3 tipos de perguntas para você, tá? Uma coisa que todo iniciante precisa saber, muitas curiosidades para a gente chegar lá no UFC. A segunda coisa, né? Como que a gente assina esse contrato? Porque, afinal, é um contrato que acho que brilha os olhos de muita gente. E a terceira coisa, depois que eu assinei o contrato, como que eu fico lá? Porque eu acredito que não é só assinar o contrato e agora estou feliz da vida, fiquei milionário, ou já estou em todas as mídias, já sou um grande lutador. Como que eu faço todo esse caminho? Então, a primeira dúvida, a primeira pergunta que eu tenho, Otávio, é como que você sai do zero e como que você inicia para você já começar sendo lutador de sucesso? Tipo, estou iniciando agora. Qual que é o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro, obrigado, Sara, pelo convite aí. Parabéns Obrigada. pelo canal. Tá muito legal mesmo o conteúdo. É um prazer estar aqui, bater esse papo com você aí. E vamos lá. Começando, né? Um iniciante, pensando em alguém que nunca treinou. O cara vai ter que entrar numa academia que tem uma boa metodologia de treinamento. Então, ele vai ter que treinar algumas artes aí. Então, se ele quer lutar MMA, ele precisa ter uma boa base no striking, que são as lutas de contato, de contundência. Então, boxe, muay thai, kickboxing especialmente. As lutas de grappling, que são as lutas agarradas. Então, na transição, ou seja, queda, né? Transição do chão da luta em pé para o chão. São as quedas e defesas de queda. Especialmente o wrestling, a luta olímpica é fundamental para você lutar em MMA. E no solo, jiu-jitsu. Tá. Então você tem que ter uma boa base nessas lutas aí e não se preocupar muito no começo em performance no sentido de competições. Então você tem que se preocupar muito em criar uma base bem feita. Então, se preocupar bastante com os fundamentos. Quando eu falo fundamentos, são boas técnicas, né? Especialmente a técnica ali de base mesmo, entender como se movimentar, no jiu-jitsu entender a movimentação do seu quadril, no wrestling também entender a sua postura de quadril, da cabeça e tudo mais, que é essa base que vai te levar à alta performance. Então, sempre dou um exemplo aí para os meus atletas, eu falo, se você quer construir um prédio muito alto, você tem que ter uma boa fundação. Então, trabalhar muito nessa fundação para depois que esse prédio possa subir muito alto. Porque eu vejo muita gente querendo pular passos e aí não faz uma base bem feita e não constrói nada alto. O teto fica muito baixo ali. Então, pensando em alguém que quer iniciar, o ideal é que ela faça Muay Thai, Wrestling e Jiu-Jitsu. Essas 3 lutas para ela ser um bom lutador de MMA. Então, o ideal são essas 3. Taekwondo, boxe, essas coisas deixa pra lá. Na verdade, o boxe não. O boxe também. Boxe também. Eu acho que o boxe é a principal luta em pé, misturado com o Muay Thai. Então, o Muay Thai tradicional
vem se provando não ser tão bom para o MMA. É preciso fazer algumas adaptações, especialmente a movimentação, o footwork é a principal adaptação. E o footwork, na minha visão do boxe, é o melhor para jogar no MMA. Então a gente faz algumas adaptações aí, geralmente misturando o boxe com o Muay Thai para lutar o MMA em alta performance. Se a pessoa tivesse que escolher apenas 3 artes marciais, quais você indicaria então? Eu indicaria boxe, wrestling e jiu-jitsu. Show. Então pensando em uma pessoa que está iniciando e ela visa chegar num grande evento, com quantos anos assim é o ideal para essa pessoa começar e conseguir chegar num evento como o UFC, por exemplo? Eu acho que o ideal é começar na adolescência. Então, uns 13 anos? 13 anos já tá bom. Às vezes pode ser um pouco depois, não é obrigatório, não é aquela coisa que é obrigatória. Tem gente que começa antes, mas também não é fundamental. Tá. Mas eu acho que na adolescência já é legal para ir ganhando essa base. É uma época que as pessoas têm bastante tempo para treinar, né? E vai fazendo uma base aí em todas as lutas. E eu acho que ele vai chegar na fase adulta já com uma bagagem legal para começar a competir e depois subir para alta performance. Você acha que é possível começar entre 18 e 20 anos e chegar na alta performance? É possível. É possível. É possível. Você vê o Verdun mesmo, um cara que foi campeão peso pesado do UFC, ele começou a treinar jiu-jitsu com 21. E ele foi campeão mundial também de jiu-jitsu e tudo. Mas também a gente está falando de outros tempos, né? Então o MMA é um esporte novo. E evoluiu bastante. E vem evoluindo muito, né? Aquela coisa da curva de aprendizagem. Então você pegar o wrestling, por exemplo, tem mais de 5.000 anos. O wrestling de 93, que foi criado o MMA para cá, não evoluiu quase nada. É muito, muito parecido uma luta de wrestling em 93 para agora, em 2023. O MMA são esportes completamente diferentes, uma luta de 93, uma luta de 2023. Então no começo assim, da vida de qualquer esporte, ele evolui muito, né? Então ainda está em evolução, lógico que num ritmo menor, mas vem sendo cada vez mais competitivo. Pensando agora, Otávio, na rotina de treinos, porque o que me parece é que treinar 3 artes marciais vai fazer com que a pessoa não tenha tempo para trabalhar ou se dedicar aos estudos, enfim, fazer outras coisas da vida. E me parece também que ela vai precisar ter um patrocínio, alguém que sustente. É possível a pessoa trabalhar e conseguir conciliar a vida dela de atleta ou não? A pessoa vai ter que largar tudo e falar assim, não é isso que eu quero para minha vida, não vou ter que trabalhar, vou ter que me virar e vamos embora. Como que é essa rotina? Então, na prática, se a pessoa precisa realmente trabalhar para ter um salário bom e sustentar a família, esse tipo de coisa, geralmente ela realmente não vai conseguir cumprir essa rotina de treinos. Mas ela às vezes consegue fazer um trabalho ou outro que não tome tanto tempo dela, que ela tenha algum dinheiro para fazer algumas coisas ali na vida dela, sem ter que sustentar uma casa. E, então, assim, às vezes vai dar aula, tem gente que faz entrega, por exemplo, de moto, que é uma coisa que eu não recomendo, porque eu não recomendo atleta andar de moto. Tipo o iFood, pode falar iFood aqui? Exatamente, pode, né? já pega o patrocínio aí da iFood. Da vida. É isso aí. Então você não recomenda que um atleta faça iFood e seja tipo motoboy? Não recomendo, porque é um risco de lesão muito alto. Meu sonho é que nenhum dos meus atletas andasse de moto, né? Entendi. Mas às vezes eles têm que andar porque é um meio mais barato e tudo. Mas voltando à rotina, no geral os meus atletas têm alguma ajuda da família e também acabam dando uma aula ou outra, fazendo algum trabalhinho assim. Tem um que vende tortinha, o outro vende alguma coisinha assim, mas são trabalhos que não exigem tanto de horas de trabalho deles ali e eles conseguem se dedicar mais aos treinos mesmo. Então essa é uma questão, com certeza, é uma das questões que pega bastante. Muita gente não consegue viver essa vida de atleta porque tem que colocar dinheiro em casa, tem que sustentar uma casa realmente, e aí não tem o que fazer. Porque a pessoa, quando ela decide que vai fazer isso da vida, ela já está implícito que ela vai passar alguns anos sem ganhar dinheiro para no futuro tentar ganhar muito dinheiro. Entendi. Então, assim, basicamente eu entendo que tem que ser uma pessoa que seja solteira, né? Não precisa sustentar ninguém, ter essas responsabilidades
Ainda se for possível ter alguma ajuda, ou ela vai recorrer ao empreendedorismo. Fazer alguma coisa, vender alguma coisa para ganhar dinheiro, sem ficar trocando tempo por dinheiro, mas trocar alguma coisa por dinheiro. Exatamente. E ainda assim, né, recorrer ao empreendedorismo, mas não dá muita ênfase naquele outro empreendimento, né? Porque isso é um empreendimento por si só, né? E aí é uma questão caso a caso, né? Eu tenho, por exemplo, o Vini, é um atleta nosso, que ele é casado, tem filho, mas a família da esposa também dá uma força e tudo. Então, não necessariamente ser solteiro, não ter filho, mas tem que ter uma condição para você conseguir treinar aí umas 3 vezes por dia, pelo menos. E aí ele tem uma academia também, que não é o foco dele, porque é uma coisa que eu vejo acontecer muito. O cara abre uma academia e tal, e começa a ganhar um dinheiro ali, e ele troca, né, o dinheiro do futuro pelo dinheiro de agora, e quer trazer mais aluno e tudo, mas ele tem muito claro na cabeça dele que não é o foco dele, então ele dá as aulas dele ali que ele tem que dar e foca no treinamento. E ele é um dos caras que a gente está conversando com o UFC já, e talvez esse ano ainda a gente já coloque ele aí no UFC. Vamos ver qual que é o nome dele, Vini? Vinícius Pires. Vinícius Pires, gente, guarde esse nome que em breve ele estará no UFC. Ó, esse canal já tá... Ele já tá com luta marcada agora no LFA. E a gente já tá conversando com o UFC, talvez um contender no segundo semestre. Então você já tem os contatos lá, né? Afinal, você já tem 3 lutas, 3 vitórias lá. Como treinador, já vai falar né? sobre isso já. Como treinador. A gente tem um contato legal lá dentro. Então, Otávio, eu entendi toda essa parte iniciante, a pessoa está iniciando, e agora? Ela fez, a moça fez as primeiras lutas. Como que é essa questão de você conseguir assinar um contrato com a UFC? De você chegar lá, tem um QI, que é o quem te indica. Como que você consegue esse contato? Enfim, conta essa parte dos bastidores aí, que quem só tá lá sabe. Então, essa é uma coisa muito legal do MMA, que eu não vivo o mundo do futebol, mas eu sempre ouço falar que tem muito o tal do QI, né? Que é o empresário que vai pôr o cara, o outro era muito pior do que ele, entrou, e esse cara era bom, não entrou. No MMA tem uma parte que é muito meritocrática mesmo. Então, pra gente entrar no UFC ou qualquer outro grande evento, a gente tem que ter um cartel bom. A gente tem que pensar assim, eles são uma empresa, e são a melhor empresa do mundo para um lutador trabalhar, e eles querem os melhores funcionários. E como você mostra que você está entre esses melhores funcionários? Através do seu cartel. Então tem 2 sites oficiais, que são o Sherdog e o Tapology, que ali conta toda a sua história, o seu currículo. Então mostra quantas vitórias você tem, quantas derrotas, de quem você ganhou, de quem você perdeu. E é isso que é importante para você entrar no UFC, principalmente quantas vitórias você tem, mas não só o número, porque não adianta você ganhar de um monte de gente ruim. Mais importante literalmente, tem gente que tem 30 vitórias, nenhuma derrota. Então não adianta só ganhar, ter 30 vitórias, 0 derrotas de gente ruim. Não adianta. Não adianta? Não, eles vão ver de quem você ganhou. Entendi. Esse Sherdog é tipo um currículo, então, qualquer lutador pode entrar lá e se cadastrar? Não, é o evento que cadastra. O evento cadastra. Então, quando você faz uma luta profissional, essa luta vai para o Sherdog e para o Tapology, e aí o evento vai cadastrar quem lutou, contra quem, e aí quem foram os juízes, como foi o resultado, né? Ganhou como, finalização, que tipo de finalização, nocaute, o que foi. E aí você vai mandar esse link para o UFC, para os matchmakers do UFC, ou qual é o nome manager. dos matchmakers? Matchmaker é o cara que casa a luta, né? É o cara que casa a luta. Marca isso aí pra você que quer chegar no UFC. Ou então você tem um manager que vai fazer isso, que é um cara que trabalha aí junto com você. O manager é tipo o empresário do cara. É o empresário, exatamente, Entendi. É o empresário. Mas como que arranja esse empresário aí, Otávio? Quando você começa a ganhar lutas, esses caras vão atrás de você. Igual louco. Com então, contratinhos para você assinar, vem cá. Exatamente, você tem que até tomar um cuidado com isso aí. Senão acontece igual com aquele cara lá, o Luva de Pedreiro. Exatamente, Então, quando você vai ganhando as lutas, começa a aparecer gente assim, já atrás de você. Porque apesar de ter muita gente lutando, não tem tanta gente boa assim, né? Tem muita gente aí no mercado e tal, mas na hora que você vai subindo o nível,
vai diminuindo, vai afunilando, né? E aí o mercado não é tão grande assim quanto as pessoas pensam, né? Pra MMA, então, sim, tipo, não tem muita gente realmente boa. Não, e tem gente boa, né? Mas assim, realmente boa. Realmente boa, assim, que vai realmente chamando a atenção, não são tantos. Então, se você ganha de um cara bom aqui, ganha de um cara bom ali, vai começar a surgir oportunidade para você. Então, nesse sentido, é muito meritocrático mesmo. E o UFC é a mesma coisa. Eles vão ver, assim, de quem você ganhou, e aí eles já começam a ficar interessados em você. Então, não tem muito erro, não. Tem muita gente que se preocupa muito mais em fazer cartel, fazer número, ou fazer contato e tal, e não se preocupa em ficar bom, e aí esse cara não vai pra frente, na verdade. Então, uma coisa que a gente tem muito clara na nossa equipe é que a gente tem que ser bom para ganhar de caras bons, e aí as coisas acontecem. Não ficar procurando atalho, ficar procurando contato, ficar procurando mágica, porque não vai acontecer, e se por acaso acontecer só por causa disso, você não segura a onda lá na frente, porque na hora que você for enfrentar os caras realmente bons, você não vai ter lastro para enfrentar esses caras. Aí ferrou. Então, resumindo, não adianta só você ter um monte de luta, as lutas amadoras não contam, só a luta profissional. Não adianta ganhar de um monte de gente ruim, você tem que ganhar de gente boa. O cara lá, o matchmaker, né? Match manager não, matchmaker, que eu já juntei as duas palavras aqui. Precisa ver o seu currículo, e se você ganhar de gente boa, quem sabe você não assina um grande contrato com o UFC. E se você assinar esse grande contrato, Otávio, conta aí pra gente, já fica milionário? Já assina um contrato de $1 milhão? Não é assim. Não é assim? Não é. Infelizmente, não é por aí. Poxa, as lágrimas escorrendo assim, ó, não é por aí, não vou ficar milionário? Tem muita gente que pensa, né, Sara? Não vai ficar logo de cara, né? Não necessariamente. O que eu tava falando com ele antes de gravar o vídeo, que pra mim, né, assinar um contrato com a UFC era tipo assinar um contrato com a Fórmula 1. Tá com a vida feita praticamente. Mas não é assim. É uma curiosidade de muita gente até, né? Quanto ganha um atleta e tudo isso. Aí vai variar muito, vai mudar bastante. Mas o contrato padrão do inicial do UFC, você vai ganhar $10 mil na primeira luta para lutar. O que dá uns R$50 mil, um pouco mais, quase 60 mil. Por aí. E se você ganhar a luta, aí é mais $10 mil. Então a gente fala 10 mais 10, né? Então é 10 para lutar, mais 10 se ganhar. E se perder? Só os 10. Só os 10. Isso. Mas aí ele não vai arcar com nenhuma passagem. O UFC vai bancar tudo. Hotel, passagem. O UFC banca tudo pro atleta e mais um treinador. Se quiser levar mais gente, daí é o atleta que banca. Tá. Mas eles descontam da bolsa. Então, assim, você não precisa antecipar esse dinheiro. Então, no caso, você levando um atleta, o UFC banca o atleta e banca você. Isso. Deixa no hotel bom, 5 estrelas? Deixa nos melhores hotéis. Isso aí é bom, sempre, hein? Então, diária e tudo. É bom. O tratamento lá é excelente. Eles vão te buscar com um carrão. O tratamento é VIP lá, é bem legal mesmo. E aí, se você ganha essa luta, aí aumenta para 12 mais 12. Se você ganha, aumenta para 14 mais 14. E se ganha, aumenta para 16 mais 16. Se não ganhar, mantém. Tá. E aí, se você ganhar essas lutas, aí você vai renovar esse contrato, provavelmente. E aí sim, é caso a caso, mas aí já sobe para 25 mais 25. E assim vai subindo esse contrato aí. E aí vai depender muito da audiência na hora da sua luta, vai depender do quanto você vende as suas lutas, né? Então, tipo, fazer um merchan, ou ser aqueles caras assim que sai falando mal de todo mundo. É uma das... Eu vou quebrar a sua cara, eu vou esfolar a sua cara no chão, você vai ver o peso da minha mão, seu pi. É assim que faz pra ganhar mais dinheiro, né? Fala a verdade, Otávio. Esse é um dos jeitos, tem muita gente que apela pra isso. Funciona. Tem gente que faz bem, tem gente que faz funcionar, tem gente que não faz tão bem. Quem faz bem, na sua opinião, isso? O McGregor é o cara que fez melhor, né? Sem dúvida. Tem o Colby Covington. Mal aí que você pode falar que, tipo, isso aí na verdade, eu acho que... Eu não lembro de nenhuma. O próprio Fábio Maldonado, uma vez, ele começou a falar mal do Anderson, depois ele falou, putz, eu fiz besteira aí e tal, desculpa, Anderson. E eles eram amigos, né? Ele tentou fazer um personagem que não era ele mesmo viu e falou depois. Mas o Chael Sonnen, né, um cara que fez isso com maestria também, né? O pessoal ficou com raiva dele aqui no Brasil. Ficou com raiva. O Colby Covington, o pessoal tem raiva também. Mas é um cara que sabe vender as lutas, então, né? Então você pode afirmar pra galera que tá assistindo que tem raiva dessas pessoas que é um personagem. Com certeza. O cara não é assim na vida real. É tudo um personagem pra
ganhar mais dinheirinho. É um personagem. Dinheirão. É um personagem e muitas vezes funciona. Para esses caras aí funciona, né? Mas nem sempre vai funcionar para todo mundo, né? Sim. Mas independentemente disso, tem gente que dá mais audiência ali e tem métricas para isso, né? Então, uma das coisas que o Borrachinha usou agora para fazer esse contrato, ele viu que a audiência na luta dele contra o Rockhold estava 4 vezes maior do que a luta pelo cinturão da última luta, eu acho que foi do Leon Edwards contra o Kamaru Usman. E aí ele renegociou o contrato e tal e conseguiu um contrato de $1 milhão por luta. Então, baseado pra você tá bom ou ruim esse $1 milhão? Tá é bastante, né? E aí o treinador, ele tem uma parte desse $1 milhão. Isso aí não é uma... fica, tipo, 100% com o atleta. Não, o atleta, na verdade, é sempre bom ter isso em mente, que, assim, geralmente ele vai ficar com mais ou menos metade disso aí, porque ele vai pagar imposto, ele vai pagar a equipe, ele vai pagar outras coisas. Então ele recebe $1 milhão, mas mais ou menos $500 mil, dólares, né? Nesse caso. Fica com ele, aí tem uma parte que vai para o treinador, para a equipe. Isso aí, mas é uma coisa que varia bastante também, né? Isso aí vai variar do acordo que ele tem com a equipe, porque tem lutadores que às vezes não tem um contrato de porcentagem com a equipe, ele tem um contrato que ele fala pro cara, vou te pagar $10 mil pra você me treinar. E beleza. Tem isso? Tem isso aí O cara, então, normalmente ele não fica com o mestre dele, com o treinador, desde que ele começou a treinar. Ele pode trocar, ele pode decidir trocar a equipe dele do nada e pagar para uma outra pessoa. Pode, isso aí é uma coisa que acontece com razoável frequência. E aí vai da escolha do atleta e do treinador também, né? Sim. Então, isso aí varia bastante. Mas imposto não tem pra onde correr. Mas o time que tá trocando... Não, trocando não. O time que tá vencendo, se troca, na sua opinião? Na minha opinião, não deveria mudar, né? Não deveria mudar. Mas às vezes cresce aos olhos ali. Mas muitas vezes é um tiro no pé também, né? Porque o cara às vezes não quer pagar uma porcentagem ali, mas ele deixa de ganhar as lutas e ele ganha muito menos. Começa a ficar assim? E ele ganha muito menos por causa disso, né? Se você parar pra pensar, se ele perde a luta, ele já deixou 50% da bolsa ali, né? Porque ele ganha X mais X. É X pra lutar, mais X pra ganhar. Se ele não ganhar, ele já deixou 50% da bolsa ali, né? Então, muitas vezes é um tiro no pé. Então, o cara tem que focar muito mais na qualidade de treinamento dele, na possibilidade dele ganhar a luta e não pensar na luta também como a única fonte de renda dele. Porque se ele ganhar a luta, não é só o dinheiro da bolsa, né? Ele vai abrir muitas outras oportunidades para ele também. Patrocínios. Patrocínio especialmente, abre muito canal. Então, assim, ele vai estar na televisão, ele vai estar nas maiores emissoras do mundo, ele vai estar em vários podcasts, ele vai estar em vários outros ambientes que vão proporcionar para ele ganhar dinheiro também. Até fazer filmes, quem sabe, para Hollywood, não é? Tem um monte de atleta que faz filme, tem bastante. Então abre muita porta. Ele ser um atleta vencedor abre muita porta para ele. Sim, porque o que eu fiquei pensando, eu não sei se vocês que estão assistindo estão pensando, porque um lutador ele não vai lutar toda semana. Ele vai lutar quantas vezes no ano? Porque se ele está iniciando, a bolsa é de $10 mil. Se ele lutar 3 vezes no ano, vai dar $30 mil. O primeiro ano vai ser um pouco sofrido ainda, não vai? Exatamente. Vai ser meio sofrido. Não é só porque está ganhando em dólar que você está... Então, no geral, um atleta de MMA luta em média 3 vezes por ano. Às vezes é mais, às vezes é menos. Tipo, no mínimo 3... não é no mínimo, não. Às vezes até menos. Às vezes luta uma, às vezes o cara lesiona, demora, às vezes o UFC mesmo não arruma luta pro cara. Então, no mínimo uma e no máximo mais ou menos. O máximo que eu vi foi 5 lutas no ano, que eu acho que o Rafael dos Anjos fez 5, mas assim, é muito. É difícil. É muita coisa. O cara se lesiona, se quebra demais. Tem o corte de peso, né? Tem coisas que desgastam muito o atleta, então muitas vezes é muito difícil fazer 5 lutas no ano. Muito difícil. Mas você acha que vale a pena, então, essa carreira, Otávio? Seja bem sincero, porque é uma profissão dolorida. Você vai difícil. apanhar e é difícil no começo financeiramente. É muito difícil. Na minha opinião, vale muito a pena. Eu dedico minha vida a isso. Eu não faria se eu não achasse que valia a pena. Mas, realmente, você tem que ter em mente que não é um trabalho regular, né? Que você vai ganhar o seu salário e vai viver uma vida tranquila. Tá longe de ser tranquilo. Tem altos muito altos, baixos muito baixos. Então, você vai fazer uma cirurgia, você vai ficar meses parado.
às vezes vai dar tudo certo, então é isso, a vida é uma montanha-russa nessa profissão. Então se você não tem estômago para isso, não faça, porque muitas vezes a galera tem vontade de parar e muita gente para porque não aguenta o tranco. Enquanto tá indo tudo bem, enquanto tá ganhando as lutas, tá tudo legal. Mas uma derrota, o cara já começa a repensar. Igual mais ou menos a Honda. Perdeu 2 vezes ali. Entra em depressão. Saiu fora, não aguentou a pressão da derrota. É difícil. É difícil. E o pessoal dá um peso muito grande para a derrota no MMA, né? Às vezes muito mais do que realmente é. Então parece que é o fim do mundo. Então você tem que trabalhar bastante a sua cabeça aí para isso também, conseguir lidar com essas derrotas que na grande maioria das vezes vão acontecer, na maioria dos atletas, né, vão perder, são poucos que não perderam, né? Você pegar aí o Khabib, são pouquíssimos que não perderam na carreira, mas tem muitos atletas que perderam lutas e estão aí entre os melhores do mundo, né? Então a gente tem que saber lidar com isso e entender que faz parte, conseguir lidar com essas coisas para pensar no longo prazo, né? Não adianta pensar num sprint ali, porque não vai ser assim, é uma maratona. Tem que saber pensar no longo prazo e ter consistência para ter sucesso nessa carreira. Não tem fórmula mágica. A pessoa ela tem que saber que aquilo que ela quer, focar naquilo e até o fim. Assinou o contrato, não está com a vida ganha, não está com a vida feita. Você tem que arranjar maneiras de se manter em pé no evento, conseguir lutar sem se lesionar ainda, né? Para continuar recebendo e fazer o seu nome. E fazer o seu nome. E também pensar em outros meios de ganhar dinheiro. Eu tive uma reunião, estavam com os atletas e o Dana White falando isso para os atletas, assim, um ambiente como esse, assim, num ambiente uma reunião presencial pequeno. Lá com o Dana White? Isso. Olha só. E ele falava exatamente isso para os atletas. Ele falava assim, muitas vezes o UFC não vai te deixar milionário, mas ele vai te dar a oportunidade de ficar milionário. Pelo menos o patrão é sincero, né? E é real isso, né? É real. Te dá acesso a muita coisa, te dá acesso a muita gente. Para você ter uma ideia, a gente deu um nocaute da noite lá no Madison Square Garden. E aqui no Brasil o pessoal não tem muita noção do que é, mas lá nos Estados Unidos você tá assim, a gente foi num evento de golfe, com vários milionários, isso, aquilo. Aí falava, o cara lutou no Madison Square Garden. Os caras, é de outro mundo, assim, é de outro mundo mesmo. No dia seguinte, na semana da luta, após a luta, a gente estava na Bolsa de Valores de Nova York, que é a maior bolsa do mundo, conversando com todo mundo lá, os caras vendo vídeo e tudo. O vice-presidente da Bolsa desceu da sala dele, do escritório dele ali, que é separado dos outros, e veio falar com a gente, trocar uma ideia e tudo. Então, assim, para você ter acesso ao vice-presidente da Bolsa de Nova York, que é a maior bolsa do mundo, é uma coisa assim, é surreal isso, né? E te dá muito acesso a muita gente, muitas empresas, muita gente que gosta daquilo. Então é uma coisa até esquisita, assim, e parece que é do nada, porque vira uma chave, né? Apesar dos anos de trabalho que você tem antes, é de repente que acontece isso tudo. E aí, você tá nos melhores restaurantes, como o pessoal quer te pagar o restaurante, quer te pagar isso, aquilo. Aí você aproveita e come à vontade, pode ir na conta deles ali. Exatamente. E é um outro mundo, assim, abre muita oportunidade, né? Olha só. E aí, tem alguma história que ficou marcante aí dessas experiências que você viveu lá fora? Eu acho que essa história, assim, pra mim foi o que mais marcou, né? De falar, o vice-presidente da Bolsa, ainda mais eu, um economista, né? Falar, o vice-presidente da Bolsa de Nova York desceu pra vir trocar ideia com a gente, parabenizar pelo trabalho e tudo. Eu acho que é bem marcante. Mas tem várias histórias assim, né, de você tá em ambientes, lá nos Estados Unidos eles têm muito esse negócio de caridade. Então a gente estava lá com o Uriah Faber, ele fez um evento de caridade num campo de golfe, e aí, é isso, vão vários milionários lá para fazer doação, isso, aquilo, e aí você olha assim, de repente, você fala, eu tava quebrado num quartinho ali, de repente, tô jogando golfe, uma coisa que eu não sei nem fazer, né, mas que é uma coisa fancy pra caramba, né? Uma coisa chique, assim, tudo. Você começa a ter uma perspectiva diferente, assim, das coisas e falar... E não que eu dê valor pra esse tipo de coisa, né? Mas da onde você saiu pra onde você foi? Uma nova de repente, experiência. Você fala, de repente, assim, você fala, o negócio muda de patamar de uma hora pra outra, apesar dos anos de trabalho, né? Nunca é de uma hora pra outra, mas parece que é de repente, né? Então dá acesso a muita coisa. E se o atleta sabe
levar isso a favor, né? Tirar vantagem disso, ele consegue ter muitas oportunidades aí também para ganhar dinheiro. Otávio, pra gente terminar aqui, que eu acredito que o vídeo ficou sensacional. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, dê o seu like. Pra gente bater recorde de likes e recorde de inscritos, quem sabe a gente não faz um novo vídeo com o Otávio pra gente conseguir crescer o MMA, crescer os esportes de combate, evoluir e trazer um conteúdo realmente valioso para vocês, que eu acredito que é muito difícil vocês acessarem essa informação que ele sabe em outros lugares com tanta facilidade. Porque só quem é skin the game mesmo vai saber disso, dos bastidores. E muitas vezes tem gente querendo quebrar a cabeça para conseguir chegar lá e pesquisando não encontra. E aí você se dá de cara com alguém que sabe, que está te mostrando isso de uma maneira prática e simples. Então, Otávio, para terminar, dá um conselho aí para quem quer chegar no UFC ou em qualquer um grande evento, por exemplo, no One Championship ou qualquer outro grande evento. Enfim, o que você diria para essa pessoa que quer realmente viver do esporte? Bom, vamos lá. Conselho é uma das coisas que eu mais faço aí na minha carreira de head coach, né? Orientar. Vai lá, dá o conselho. Orientar nos jovens atletas aí. Eu tenho atletas que trabalham comigo desde os 12 anos de idade, atletas às vezes um pouquinho mais velhos também. E um dos principais trabalhos é realmente orientar essas pessoas, né? Fazer isso. Mas eu acho que o principal conselho que eu daria para quem está buscando isso é se juntar a pessoas boas. Então, pessoas que tenham qualidade técnica e pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Porque às vezes tem gente que é boa até, pode ser um bom treinador, isso, aquilo, mas já não está no apetite, não está a fim de trabalhar de feriado, que é uma coisa que, assim, a gente trabalha todos os feriados do ano, não tem um feriado que a gente não tem folga para atleta, tem que treinar. Atleta profissional não tem feriado, esquece, tem que realmente... tá a fim de pagar o preço. Não tem balada também, não. Não tem balada. Assim, no máximo, no dia da luta, ganhou a luta, você pode ir comemorar. E aí, dá uma semaninha de descanso ali no máximo e já está treinando de novo para a próxima luta. Porque você tem que estar disposto a pagar o preço e estar junto com gente que também está disposta a pagar o preço. Porque o preço é alto. O preço é bem alto, assim, não é fácil. Pensa no longo prazo, não pensa em 3, 5 anos, pensa em 10, 15, 20 anos e se joga de cabeça. Se joga de cabeça mesmo, tenta ver. Uma das coisas muito difíceis de fazer, principalmente para quem está começando, é entender a qualidade dos profissionais que você está trabalhando, né? Então, se você nunca treinou luta, é muito difícil para você avaliar se um professor é bom ou ruim. É muito difícil de fazer isso. Verdade. Tem gente experiente que não consegue fazer isso. Então, assim, hoje em dia tem muita coisa na internet, tem muito conteúdo na internet que às vezes dá para você ver ali, estudar e ver se o seu professor sabe aquilo, se não sabe. Porque se você tiver com gente que não tem qualidade técnica, vai ser muito difícil de você chegar em alta performance. Em conversar com o seu professor mesmo, ver qual que é o objetivo dele, se o objetivo dele é ter uma academia cheia de gente para emagrecer ou se o objetivo dele é performance, que são coisas bem diferentes. Nada contra a academia cheia de gente que quer emagrecer, nada contra, só não é o mesmo foco da performance. Então, uma coisa bem diferente. Então, a gente, por exemplo, tem uma equipe profissional que só treina atleta profissional, não consegue, se você chegar e quiser pagar para treinar com a gente, você não consegue. Então, são só atletas. Não é assim. Chegou, pagou. Não. Não, né? Nesse treino não é desse jeito que funciona. Mas é lógico, o cara não vai começar num treino desse. Ele tem que começar num treino de base. Mas ele precisa saber se a base dele vai ser bem feita. Então, hoje em dia, tem cursos também que dá para você fazer e procurar entender a qualidade. O que esse treinador já fez, quem que ele formou. Porque eu já vi também, é difícil, é muito difícil realmente. Uma das coisas mais difíceis é analisar se o cara é bom ou ruim, né? Qualificar esse profissional. Então, eu já vi treinadores que têm ali atletas do UFC, às vezes até campeão do UFC treinando com ele, mas o cara é ruim de formar atleta. Às vezes ele dá bons treinos para cara que já vem formado, a base dele já está boa e tudo, e ele consegue dar um bom treino para essas pessoas. Mas se ele pegar um cara do zero e formar esse atleta, ele não consegue formar.
porque às vezes não tem bom fundamento, às vezes não tem boa metodologia, não tem didática, às vezes não consegue gerir uma equipe. Então é uma coisa muito difícil de fazer mesmo. Eu acho que o maior desafio de alguém que quer isso para a vida é entender a qualidade dos profissionais que ele está trabalhando. Porque é um mercado escasso, então, de profissionais bons, de qualidade. Muito difícil de achar. E mais difícil do que achar é realmente entender se o cara é bom ou ruim, sendo que você não tem conhecimento nenhum. Então eu fico pensando, por exemplo, se eu quero qualificar, entender a qualidade de um programador, um cara que faz software. Eu não consigo saber se um cara é bom ou ruim, porque eu não tenho conhecimento nisso. E a mesma coisa para alguém leigo, ver um treinador de luta, ele não vai saber se... porque na alta performance o cara tá com o cotovelo aqui ou o cara tá com o cotovelo aqui, faz muita diferença. E o cara não vai nem enxergar isso, né? Então é difícil realmente, é um dos maiores desafios e não vejo muita solução para isso não. É tentar entender quem que o treinador formou, tentar entender esse tipo de coisa. Talvez ele tenha mais chances aí de entrar em uma boa equipe e principalmente ver se o cara tem o mesmo objetivo que ele e deixar isso muito claro. Se o cara também está disposto a pagar esse preço, né? Acho que isso aí é o mais importante. Anotem esse conselho, gente. E para você que curtiu demais esse conteúdo, segue o Otávio no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Otávio? Otávio.Carneiro. Isso. E vai lá no canal dele, que é Muay Thai para MMA, e comenta assim o seguinte: vim pelo Ciência do Ringue. Para ele saber, o pessoal que está chegando do Ciência do Ringue, lá no canal dele. Boa. Agradeço demais, Otávio, a participação. Esse vídeo ficou sensacional, ficou incrível mesmo. Eu tô feliz porque é difícil de achar um conteúdo desse no YouTube, hein? Por isso que esse vídeo merece muitos likes. De graça ainda, né, De graça Sara? ainda, ô louco. Esse vídeo aí daria só um curso de alta performance para MMA, hein? É só. Ó. Então, eu vou recomendar para vocês um outro vídeo no qual eu conversei com uma psicóloga do esporte, do karatê olímpico. E para você que quer saber qual é a mentalidade certa de um lutador, acesse esse vídeo que vai começar nos próximos 5 segundos. E até mais!